Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente está começando em mais um episódio da primeira temporada do podcast Eleva. E hoje nós vamos continuar falando, na verdade, sobre espiritualidade, bem-estar e saúde mental. E hoje nós estamos aí com uma escorpiana maravilhosa que eu admiro muito, que é a Bia Carvalho. Muito obrigada, Bia, por ter aceitado o convite de participar, né, desse novo projeto, né, desse novo momento também. Mas eu queria muito que tu se apresentasse para nós, contasse um pouco sobre a tua mudança, né, essa transformação do teu servir, do teu propósito de vida, né, aqui e agora. Oi, Ju, oi, pessoal. Gratidão, Ju, por me convidar, né, por estar aqui nessa temporada que eu tenho certeza que vai estar aí bem bruxesca, né? A gente já começou com o primeiro episódio, né? E tem a Fran agora e vamos Uhum. seguindo aí. Para quem não me conhece, eu sou a Bia Carvalho, sou psicoterapeuta tântrica, sou oraculista há mais de 4 anos, já trabalho dentro da área do tarô e comecei a desbravar recentemente o Tantra e me descobrir cada vez mais, né? Tanto que eu já vim com a mudança de cabelo. Ontem eu estava de um jeito, hoje eu já estou de outro. Justamente para representar toda essa mudança dentro, né, do meu servir com o Tantra. E não falo necessariamente só do Tantra, né? Mas para impactar outras mulheres a resgatar esse poder que elas têm, para viver os próprios sonhos, para criar os próprios destinos. E tudo isso tem a ver com espiritualidade, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com bem-estar também, né? Uhum. Saúde e bem-estar tá tudo ligado. Então, sim, então, gratidão por estar aqui. Ai, bom, então para a gente começar, me conta como é que começou assim a tua jornada dentro da espiritualidade, das terapias integrativas, elas se conectam essas histórias ou não? Me conta um pouquinho. Eu falo que eu sou multipotencial, né? Tu sabe que eu Uhum, faço muitas coisas, inclusive uhum, também sou aromaterapeuta, né? De formação, eu sou gestora de agronegócio. E dentro do agronegócio, a aromaterapia, né? Na verdade, os óleos essenciais que vêm das plantas aromáticas faz parte. Então, foi uma das minhas primeiras formações ali, foi dentro da área da aromatologia, eu já era taróloga. E tudo começou realmente no momento em que eu estava muito perdida sobre quem eu era. uhum, Eu comecei a buscar um monte de profissão, né, um monte de curso de graduação e não conseguia me encontrar. E foi quando eu caí dentro do autoconhecimento, né? O autoconhecimento nada mais é do que a gente realmente se conhecer ali na mais pura essência. E eu percebi que eu tinha muitas sombras. E essas sombras, elas me deixavam sem confiança, elas me deixavam meio abalada, né? E isso deixava com que a minha saúde mental ficasse lá embaixo por diversas vezes. Eu me vi no fundo do poço. E nessa de estar no fundo do poço, eu percebi que eu precisava buscar algo que me desse um eixo, que me colocasse de novo nesse eixo. E eu sinto que as terapias integrativas, principalmente a aromaterapia, que foi um dos meus primeiros contatos assim realmente mais fortes com as terapias, porque não que o tarô não seja, mas o tarô ele é muito mais um direcionamento do que realmente uma terapia, né? Aí veio o uhum, reiki, a gente foi indo no reiki, né? Fiz também o terceiro nível do reiki, né? Eu fiz o mestrado, sou mestre reiki. E as coisas elas uhum. começaram a desdobrar, porque eu comecei a voltar um pouco mais para o meu eixo. Todas as vezes que eu percebia que eu estava me enfiando no buraco, eu voltava para o meu eixo. E eu percebi assim que não, aqui é o centro, aqui é onde que tem o bem-estar, né? Não, não Uhum, é nem no, na ansiedade demais que às vezes a gente fica, e nem na uhum, apatia, naquela culpa que a gente às vezes fica do, eu não estou conseguindo movimentar, eu não estou conseguindo fazer. uhum. Eu tinha muita Autocobrança, comparação. né? Sim, eu tinha muita comparação. Nossa, as pessoas que terminaram o ensino médio comigo já estão formando, ou estão fazendo medicina, e eu estou fazendo o quê? Eu não estou fazendo nada. Eu tinha muito essa cobrança. E isso deixa a gente cada vez mais sem força, né? Pelo menos eu me via Sim. muito sem força, eu me via triste. Foi quando eu me coloquei nesse buraco várias vezes. Então, as terapias integrativas, a aromaterapia, o reiki, foi o que me começou a devolver um sentido do tem algo a mais. Pode ir um pouquinho mais fundo que tem algo a mais, sabe? Eu sinto exatamente Sim. isso. Sim, como se tivesse te trazido a vida de novo, assim, me dá essa sensação que eu estou falando, não sei se faz sentido. Sim, é como se realmente pegasse, tirasse aquela pessoa que estava aqui e colocasse uma outra pessoa, sabe? É bem nessa Uhum. energia. Uhum. E pensando assim na espiritualidade, não sei se tu seguia alguma religião, se tu se conectou com a espiritualidade através de alguma religião ou não, né? Foi de outra forma, né? Como é que
Fala um pouquinho mais sobre esse viés da espiritualidade aí pra gente, por favor. Eu, eu nasci em berço espírita, vim de berço espírita, Uhum, então a minha família, uhum, né, tanto minha família ela é bem dividida, né? A minha mãe e minha avó ela seguiam a religião espírita e o meu uhum. avô e os meus tios seguiam o catolicismo, né? Então, tipo, era bem Aham, dividido mesmo. Hoje, eu interessante. me vejo, né, assim, sem religião, vamos dizer assim, eu sou Aham. universalista, eu pego um pouquinho de tudo, acredito em um pouquinho de Uhum, tudo, mas meu sim. primeiro contato foi, sim, dentro do kardecismo, dentro da religião Uhum. espírita. Só que depois eu fui para o Vale do Amanhecer, não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas eu fiquei 4 anos dentro do Vale do Amanhecer, que foi, acho que, o meu contato mais intenso, porque eu já era jovem, então eu já entendia mais dentro do kardecismo, eu ainda era muito pequenininha, recebia passo pequenininha, mas eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, apesar Aham. de participar dos grupos de jovem, mas assim, Uhum. participei por curtos períodos nos grupos de jovens, sabe? Uhum. E aí eu fui para o Vale do Amanhecer, que foi quando realmente eu tive esse contato, né? O Vale do Uhum. Amanhecer ele é uma mistura de todas as religiões. Tem um pouco da Umbanda, tem um pouco do Uhum. kardecismo, um pouco do catolicismo. Então foi Olha. quando eu comecei a enxergar o mundo com o outro olhar. Do tipo assim, olha Uhum. como tem muita coisa que se conecta no mundo, não tem nada, não tem ponta solta, sabe? É uma grande Aham. rede que a gente vai construindo. E aí esse foi o meu primeiro contato com a espiritualidade de uma certa maneira, até eu entender que eu também carregava essa espiritualidade dentro de mim. Uhum. Uhum. E foi quando Sim. as coisas começaram a dar o estralozinho. Sim, às vezes, né, essa espiritualidade, ela realmente vem de fora para dentro, né? Às vezes a gente tem esse primeiro contato, por isso que eu perguntei de religião, porque normalmente, né, eu acho que o nosso país, ele tem esse viés muito religioso, né? Que eu acho muito bom, na verdade, porque traz muito esse questionamento, a gente acaba tendo assim um recurso, né, um recurso externo também para lidar com os desafios da vida, né? Então acaba trazendo também um pouco, né, essa saúde mental através de outras ferramentas. E achei muito interessante que tu falou, né, que tu tem essa mistura na tua família, né? E tu acabou indo para o Vale, né? Que eu não conhecia, né? Achei muito interessante isso que tu trouxe. E o quanto que muitas vezes, daí eu vou trazer um pouco também, que eu vejo, né, nas religiões, digamos assim, a mesma energia, essa mesma força com nomes diferentes, Uhum, sim, né? E muito. vejo muito isso, assim. E antes da gente começar a gravar, né, eu tava falando sobre a minha história com a Wicca e vejo o quanto, né, ele tem a deusa, né? E o quanto que a deusa ela tem na verdade outro nome, né? Em outras religiões, em outras crenças também, em outras filosofias assim. E o quanto é bonito a gente reconhecer isso também dentro das religiões assim, né? O quanto que Deus é o nome, deusa é outro nome, né? Espírito Santo, e tudo isso representam energias, né? Então é muito bonito assim a gente pensar que hoje, né, no Brasil, uma coisa que eu acho muito bonita assim também essa abertura, né? Essa amplitude que a gente tem de ter esses diferentes conhecimentos, de estar aberta para conhecer, né? Hoje lá eu também às vezes vou no centro espírita e lá eles são muito abertos, assim, né? Receber pessoas da Umbanda, Candomblé, enfim, são super, super abertos, assim. É um centro muito bom que tem aqui também em Porto Alegre. Mas me conta, Bia, tu falou, né, desse processo de autoconhecimento, assim, me conta como é que foi, né? Tu entrou agora no Vale, depois acabou ali começando, né, também no tarô e o... Mas me conta um pouquinho desse processo e como esse processo de autoconhecimento ele te ajudou a se desenvolver como pessoa, como mulher também, né? Já entrando um pouquinho, né, nessa teu novo momento, né, que o Tantra traz muito isso, né, da gente se reconectar com a nossa vida, né, com a nossa libido, com essa energia que a gente tem vital também, né? Então me conta um pouquinho. Sim, sim. Eu já tinha, né, o tarô, eu conheci o tarô bem antes né, das outras terapias. Só que Uhum. eu fiz o Theta Healing em 2018, 2019, não me recordo, porque a gente sempre tem o lapso antes da Uhum. pandemia e o pós-pandemia, Sim. né? Eu sei que foi Ah. antes da pandemia, eu fiz o Theta Healing. E a Aham. partir ali do Theta Healing, a gente, né, tu também é Theta Healing, tu vai Sim. entender um pouco o meu ponto de vista, que a gente começa a adentrar camadinhas dentro da gente que a gente não conhecia, ou pelo menos a Uhum. gente fingia não conhecer. E Uhum. dentro do Theta,
que foi o meu primeiro contato, né, de fato, com depois ali do tarô, depois do reiki, depois da aromaterapia, o Theta Healing foi aquele momento em que eu comecei a entender que eu tinha muitos desafios, que muita coisa na minha vida não ia para frente, por exemplo, né? Porque eu tinha medo, eu tinha falta de confiança, né? Eu era uma pessoa muito insegura. E uma das coisas que, inclusive, o Tantra me possibilitou é devolver essa confiança, né? Se eu pegar, por exemplo, dentro dos mapas, né? Eu também sou oraculista da lei do tempo, então, dentro lá do mapa galáctico, eu tenho um antípoda, um desafio, que é a confiança. Então, isso sempre foi muito visto por mim, mas eu não entendia. Eu não entendia por que, Uhum. que as coisas não aconteciam, por que, que eu não conseguia tomar decisões. E eu sinto que o autoconhecimento é justamente você olhar para aquela parte sua oculta, que tu não quer ver, a tua vulnerabilidade, e tu entender que aquilo ali também pode ser uma força. Aquilo ali. Oi, gente, tivemos um problema técnico, mas vamos voltar aqui, né? Estamos gravando na sombra pré-revolução de Mercúrio, então nada natural e tá tudo bem, vamos continuar aqui. Bom, eu vou te perguntar então novamente aqui, pensando, né, nesse teu processo de autoconhecimento que tu estava nos contando, mas detalhe um pouquinho mais, queria entender, né, como é que foi esse processo de autoconhecimento, se tu achou aí que essa conexão com a espiritualidade, com as terapias te ajudaram a se desenvolver como mulher, né, pensando também aqui agora nesse teu processo com o Tantra, conta um pouquinho mais. Então, né, foi aquilo que eu falei. Eu comecei, né, com a aromaterapia, já conheci o tarô, o reiki, mas Uhum. realmente esse processo um pouco mais aprofundado do autoconhecimento, ele começou lá no Theta Healing, né? Eu também é Theta Uhum. Healer. Sim. Então, é todo aquele momento em que a gente começa a olhar para as nossas sombras, que a gente começa a ver que a gente ainda tem alguns entraves que nos impedem de ir para a vida. Uhum. E eu comecei a me conectar de uma forma um pouco diferente. Só que o Uhum. Teta Healing, ele não foi, assim, ele foi um divisor, mas ele não foi aquilo que, tipo, abriu todos os caminhos. Pelo Aham. contrário, como eu fui colocada frente a frente com as minhas sombras, muitas vezes, aquilo me bloqueou de uma forma que era Aham. como se eu lutasse contra. E a gente sempre está lutando Olha. contra enxergar, né, aquilo que precisa ser Uhum. realmente visto. Foi Uhum. muito processo, fiz o sistema arturiano com você, né? Sim. Fiz algumas outras terapias. Na época da pandemia, fiz diversas Aham. terapias que começou a suavizar esse meu Uhum. processo de olhar para as minhas sombras, de me conhecer e de me Uhum. conectar com a minha força, de me conectar com quem realmente eu era. Mas eu Uhum. confesso que o que deu todo o estralo, que provocou inclusive mudanças significativas, foi a partir do momento que eu conheci o Tantra, o ano passado. Eu ainda estava um pouco Uhum. perdida, se era isso, se era aquilo, dentro das próprias terapias, né? A gente tem Sim. um leque muito grande. Eu falo que quem quer entrar nas terapias que realmente tem o chamado, tem um leque, se vê num leque muito grande. E muitas vezes a Uhum. gente fica perdido, né? Do São muitas que realmente alternativas, né? que a gente vai fazer daquilo, né? Com tanta informação. E eu me vi assim, tipo, meu Uhum. Deus, tanta informação, será que realmente é isso que eu ainda Aham. quero? Aí vem Uhum. as indecisões, vem a falta de confiança do será que realmente é isso? E Uhum. isso também faz parte do processo do autoconhecimento, né? É Faz verdade. parte do processo da gente se conectar com a nossa espiritualidade que está dentro, ela não está fora, ela está dentro, né? Uhum. A religião, ela acredita que a espiritualidade ela tem que estar lá dentro de quatro paredes, mas na Uhum. verdade nós carregamos a espiritualidade dentro da gente. E foi a Uhum. partir desse entendimento, porque o Tantra traz esse entendimento, de que o divino e, né, o sagrado e o profano, eles não estão separados. Eles Uhum. estão juntos dentro de nós. Foi a partir disso que eu comecei realmente a entender que tudo que eu tinha vivido 4 anos antes de conhecer o Tantra foi só um pré, sabe? Uhum. Uma pré-iniciação a realmente o mergulho de desenvolvimento pessoal, ao mergulho do autoconhecimento, ao mergulho de eu me reconectar com essa espiritualidade que habitava em mim, que eu achava que estava fora, que eu buscava fora. Então, as terapias integrativas, em especial o Tantra, que foi o que me possibilitou, está me possibilitando também conectar outras mulheres
a essa energia que elas carregam, a esse poder, a essa força que elas Uhum. carregam, né? Foi um divisor de águas na minha vida. Para mim, de todas as terapias que eu fiz até hoje, não estou desmerecendo nenhuma, pelo contrário, todas elas tiveram a parcelinha delas para Papel, né? despertar essa curiosidade para eu chegar onde eu precisava chegar. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu sinto Sim. que o processo foi esse, sabe? De eu me perder, me encontrar algumas vezes, até eu Uhum. realmente entrar de volta para o meu eixo, para o meu centro, e falar assim: é isso, não tem nada separado, tá tudo dentro de mim. Espiritualidade, Beatriz, tá aqui, ó. É um ser só. Sim. Não, e é muito legal o que tu falou, né, sobre esse processo de altos e baixos, assim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa reforçar, né, que o autoconhecimento, ele não é um processo linear, né? Não, Ele não é é como mesmo. uma onda, assim, então a gente vai se conhecendo, mas a gente muda e se conhece de novo, e a gente tá sempre em Se toma um transformação. caldo, rola, é bem desse jeito. Uma hora a gente tá surfando, outra a gente já tá lá no fundo, A gente dentro toma um dessa caldo, às energia. vezes, da vida, né? Mas as coisas vão se transformando, assim. E Sim. muito bonito isso que tu falou, porque é todo um processo, né? E cada terapia, de fato, né, tem uma missão na nossa vida, na nossa história. E isso me lembrou muito a minha conexão com a constelação familiar, né? Hoje, né, eu tenho formação em constelação familiar e é super importante, transformou muito a minha vida, mas hoje eu sinto de me autoatender como consteladora, né? Então hoje eu não sinto mais de atender, né, as outras pessoas com constelação familiar, assim. E vejo que esse não é o meu servir, né? Então acho que é muito bonito, assim, também, né, esse autoconhecimento, ver o que de fato, né, serve pra gente, o que de fato, né, é o nosso servir para o mundo, essa nossa entrega para outras pessoas, né? E muito Sim. bonito isso que você falou do Theta Healing, assim, porque pensando muito no Theta, eu senti assim que quando eu fiz o Theta Healing, parece que deu cor para minha vida. Né? Eu acho que talvez o que tu está sentindo agora com o Tantra me veio muito o que eu Portanto, senti com o Theta Healing, assim, quando eu conheci anos atrás, assim, trouxe uma vida, uau, é isso, que legal, né, sim. assim que funciona, assim, e esse contato com as nossas crenças profundas, né, que o Theta Healing proporciona. E eu falo, né, que é a gente sentir, né, dentro do Tantra, a gente usa realmente os termos, né, tesão, excitação, a gente usa essa energia, que Uhum, é uhum, energia de vida, né? Então, para mim, uhum, hoje, eu falo que eu sigo aquilo que realmente me dá tesão, aquilo que realmente me dá prazer em viver. E o uhum, Tantra me possibilita isso, o uhum. tarô, né, os oráculos me possibilitam isso, assim como você sente, por exemplo, que o Teta te dá toda essa tensão, toda essa excitação de realmente fazer aquilo que, uau, é isso, né? E essa é a vantagem das terapias, né? Porque a gente tem um leque, Uhum, não é imenso. certo, não tem certo, não tem errado, cada um vai se identificar com alguma coisa. E essa Uhum. é a magia, né, do mundo holístico, vamos dizer assim, que eu sinto. Uhum. Sim, e a gente tem muitos recursos lá, e o processo, né, com o sistema arcturiano, né, de cura multidimensional, o quanto que trouxe muito essa clareza, né, eu acho eles, né, esse contato com os arcturianos também, né, e ter essa energia, né, deles nos auxiliarem nesse processo, da nossa reconexão com o nosso propósito de vida, com o nosso servir, né, hoje eu trabalho muito com trauma, né, então, assim, esse contato, com certeza, com os arcturianos me ajudou também a entender a minha missão, né? E muito a partir da minha história, né? Por ter vivido muitos traumas, então hoje eu vejo o quanto que isso eu posso ajudar as pessoas, justamente porque eu vivi muito, né? Então eu Sim, sentia sim. muito na pele, né? Toda essa transformação, assim. E aproveitando, né, então esse gancho aqui de falar sobre trauma, né, já entrando um pouquinho em saúde mental e bem-estar, porque eu amo falar sobre isso, né? Me conta, assim, como as terapias integrativas, e pode trazer agora desse momento com o Tantra, né? Tu falou desse processo da Uhum. autoconfiança. E Sim. tu sentiu, assim, que agora, né, com o processo do Tantra e com as outras terapias que tu tem também, te ajudou a tu estar mais bem contigo mesma, né? De tu se sentir mais feliz, né? De tu estar mais regulada emocionalmente no teu dia a dia? Eu, si- eu sinto que sim, tá? Eu sinto que o Tantra, ele me, Uhum, me trouxe, como eu digo, né?
A gente dentro do Tantra, a gente acha que é tudo muito deturpado. Eu vi que se você jogar no Google, né? Eu tenho muito essa mania. Eu vou jogar no Google para saber o que que é, para eu estudar sobre aquilo mais a fundo. Se você Aham. jogar o que que é o Tantra no Google, você não vai saber o que que é o Tantra. Ele Sim. vai te falar sobre massagem tântrica, ele vai te falar sobre qualquer coisa, menos o que é o Tantra, menos o que é a filosofia Uhum. tântrica, né? E o Tantra nada mais é, a gente trabalha muito com respiração. Uhum. E o que é a respiração, se não o fluxo de vida, de você retomar o teu poder a partir dessa respiração? Tu sabe bem do que eu tô falando, Sei, né? sei. O que é tomar essa vida? Então, quando eu me vi sem confiança, me vi não conseguindo nem decidir por mim, eu entregava realmente meu poder nas mãos de outra pessoa. Eu queria decidir Uhum. algo, e eu sou taróloga, e eu tento trabalhar muito isso nas pessoas que eu atendo, né? De não existe uma decisão, não sou eu que estou trazendo a decisão para você através do tarô. Estou te Uhum. trazendo possibilidades e você decide o que você quer fazer da tua vida, né? Só que eu, sendo taróloga, por muitas vezes eu me vi ao contrário, do tipo, vou procurar um tarô, eu não jogava para mim, tipo assim, eu não vou me influenciar. Vou pedir para alguém jogar para mim para saber se o caminho A ou se o caminho B. Eu terceirizava esse poder. Ou seja, eu não confiava na minha decisão. Na decisão Uhum. que a minha espiritualidade interna falava para mim, vai por esse caminho que é o caminho que vai te trazer satisfação, né? Então eu sinto Uhum. que retomar esse contato com o meu poder, retomar esse contato com a minha força de criação não é tão simples como as pessoas acreditam, né? Essa respiração, mas a gente respira errado o tempo Muito inteiro. errado, muito errado. A As gente pessoas acha não que a gente está sabem respirando, respirar, né? a gente acha que a gente está respirando, que a gente está vivendo, a gente só está sobrevivendo. Uhum. O mínimozinho Concordo de muito. ar para a gente, né, retomar essa força. E se a gente não Uhum. tem essa confiança em Uhum. nós, da nossa respiração, como é que a gente vai ter confiança na vida? Então, para É muito mim, o profundo. Tantra, para mim, todo esse processo das terapias, inclusive do Tantra, para a retomada do meu poder, da minha. E eu falo que também é da minha saúde mental, Muito. porque a gente acredita, o meu professor de Tantra, ele fala que nós somos zumbis andando por aí. Mas é isso mesmo, concordo muito. Nós somos zumbis, né? Piraki, se você ouvir, sabe que eu tô te citando aqui. Nós somos zumbis andando por aí, achando que a gente está confiante, que a gente está fazendo as coisas que tem que Uhum. fazer. E, na verdade, nós estamos num piloto automático, até na nossa respiração. E eu entendo que nós precisamos de algumas coisas para poupar a nossa energia, né? Entrar no piloto automático, como escovar dente e tal. Mas isso entra num piloto tão grande, numa automatização tão grande, Uhum. que tira o nosso poder, tira a Uhum. nossa confiança. Quantas vezes a Muito. gente sai de casa e a gente pensa, será que eu escovei meu dente? A gente Como não assim confia tu não nem em prestou nós atenção? mesmos, sabe? Sim. A gente não confia em nós mesmos, tipo, será que eu escovei meu dente? Sabe? E a gente entra naquela noia, não, eu acho que eu não escovei. Ah, não, eu acho que eu escovei. E a gente não consegue lembrar. Então, para mim, né, hoje eu vejo tanto, que talvez você veja o Theta Healing com esse mesmo olhar que eu tô vendo, talvez você também veja, né, o Mindfulness, e, enfim, com essa mesma visão de retomar a vida, sabe? Uhum. Resgatar essa força dessa vida e dessa saúde mental, desse contato com a nossa própria espiritualidade, ou vamos trazer, né, uma palavra melhor, com a nossa própria intuição, com o nosso próprio Uhum. coração, já que talvez fique mais Sim. palpável para as Isso. pessoas poderem entender, né? Uhum. E quando a gente fala espiritualidade, as pessoas ainda acreditam que está fora. Então, com o nosso coração, com o nosso sentir. Então, para mim é muito isso. O meu processo foi muito disso, de retomar o meu poder, retomar a minha vida, que eu Uhum. achava que eu estava vivendo, mas eu não estava vivendo como deveria viver. Sim, né? Hoje eu vejo assim que por a gente não falar, né, sobre trauma, não falar, né, sobre muitas coisas que nos aconteceram, às vezes, claro, às vezes a gente não lembra, né? Mas às vezes as pessoas falam, ai, né, tô procrastinando, né? E às vezes estão nesses diferentes estados, né? Então, às vezes a gente tá no estado de fuga, de congelamento, de luta, né? Tudo isso, né, traz muito esse processo do trauma.
né? Até no E às nosso vezes, corpo, né? exatamente isso que eu queria chegar, né? Porque hoje, né, na psicoterapia, né, normalmente se trabalha muito com a mente, com as emoções, mas e o corpo? Né? Hoje a gente tem, né, outras psicoterapias, a gente tem outras, né, abordagens que trabalham também o corpo, a gente tem experiência somática, né, onde trabalha muito Sim, essa visão do corpo. Então, a própria. hoje eu consigo ver essa conexão, né? O quanto que a gente precisa trabalhar corpo, mente e espírito. Se a gente não Sim, trabalha corpo, mente e espírito, alguma coisa ali fica para trás, que nem tu falou. E daí a gente fica nessa sobrevivência e fica nesse piloto automático de eu não lembrar se escovar os dentes. exatamente. E existe, né, dentro da própria bioenergética, né, Uhum. toda essa questão dos traços de caráter, toda essa questão das couraças musculares, né, Aham, sim, e muito. que são os traumas que o nosso corpo Uhum, carrega. A gente acha que os sim, traumas é só emoção, só que, tá no corpo. por exemplo, tá no corpo. Uma coisa que é simples, né? E a gente vê muito, né? Tanto no reiki, às vezes a gente fala que é o chakra laríngeo, mas é uma coraça oral, por exemplo. Aham, Quando a gente é muito criança forte. e a mãe vira e fala, engole o choro, não deixa a criança se Muito. expressar. Aham, Olha o trauma que carrega nessa. Aí a criança ela não consegue depois, lá na frente, apresentar um trabalho na escola. Aí aham. depois. Aí, ó. Canalizou aqui. Toma uma aguinha. Depois de grande, a gente não consegue falar. A gente não Uhum. consegue expressar aquilo que a gente Sim, quer para o sim, outro, para o público. As nossas emoções sim. elas ficam travadas, Uhum. né? E é bem isso, bem essa coisa da gente querer, né, falar, soltar Não e a gente não consegui. conseguir. Uhum. E é Sim. um trauma que gera no corpo, que Uhum. começa, lógico, lá nas emoções, que aí tu vai Aham. dominar muito melhor do que eu, mas Sim. que chega no corpo e com o Chega no Tantra a corpo. gente vai trabalhar todos esses aspectos, né, de todos os Uhum. corpos. Então, assim, eu acredito muito forte que é aquela teia, tudo vai se costurando, sabe? Uhum. Nenhum profissional, ele vai conseguir fazer tudo sozinho. A Uhum, gente acha, né? exatamente. Terapeuta integrativo acredita que vai conseguir dar conta de tudo sozinho. Não vai, gente, Não, não não dá, vai. Pega não uma dá. parte ali daquela pessoa, né? É tipo a medicina tradicional, a ocidental que a gente tem, acha que vai conseguir resolver tudo. Não vai. Nosso papel é estar junto, a gente não quer roubar o lugar de ninguém. A gente quer integrar, né? A gente conseguir ter uma equipe multidisciplinar para atuar numa pessoa, né? É ver essa Sim, pessoa por trás daquele diagnóstico, ver aquela pessoa por trás daquela doença, por trás daquela dor, tá? O que que tem por trás? E vamos olhar tudo, né? Vamos olhar a mente, vamos sim olhar as emoções, mas a gente precisa olhar o corpo, né? Daqui, claro, vem das nossas crianças também olhar a energia, como é que tá esse campo energético, como é que tá esse corpo sim, sutil, né? Por com trás. certeza. E tudo isso nossa, imagina, tá? Tem uma equipe multidisciplinar para trabalhar, gente. Que maravilhoso! Seria incrível. E poucas pessoas têm essa consciência. Eu tô com Uhum. uma interagente dentro do Psicotantra, que é o protocolo que eu faço, né, com o Tantra. Uhum. Ele é online, ele é diferente da massagem tântrica. Sim. E ela tá tendo uma consciência muito incrível, porque ela tá com Uhum. um profissional de educação física para perder, né, gordura, enfim, Sim. perder peso. Ela tá com uma nutricionista, ela tem a Ah, que psicóloga dela demais. e ela tá comigo. E todo mundo tá Uhum. no mesmo foco, sabe? Exatamente. Então, são poucas pessoas que têm essa consciência de Uhum. eu vou procurar pessoas que conseguem somar e não dividir, né? Isso. É bem sobre isso. Sim, E é toda essa soma, né? O quanto que agora a gente está vivendo esse momento para a gente estar mais aberto, né? Hoje eu vejo, né? Hoje eu tenho uma conhecida que trabalha com uma medicina mais integrativa, que também busca esse olhar, né, completo para o ser humano, assim. E espero que a gente tenha cada vez mais profissionais nesse sentido, né? Ou que tenha alguém precisamos. para encaminhar, né? Também, né? E eu também, né? Com os meus Sim, clientes, minhas pacientes, eu também sempre digo, ó, acho que nesse momento talvez você procure um psicólogo, uma psicóloga, ou procure um, né, um nutricionista, um médico. Então eu sempre indico assim muito esses encaminhamentos, o quanto que é importante. E tudo isso é sim, saúde mental, né? Às vezes a gente pensa, né? sim. Não, saúde mental é só ele. Às vezes eu só falo, não, às vezes não, a gente precisa trabalhar no corpo, né? Às vezes a gente tá com aquela carga emocional ali cristalizada, que nem tu falou, né? O Tantra possibilita muito isso, né? Esse movimento, né? Que às vezes a gente não tem.
Sim, Então, às vezes a pessoa tá nesse congelamento, é importante a gente se movimentar. E às vezes vai ser com desconfortável o certeza. primeiro movimento, né? Aquele primeiro passinho ali. Mas a gente Não é precisa. gostosinho, mas é É, necessário. mas aqui também é muito interessante, né, a gente entender qual é a nossa janela de tolerância, né? Então é importante ter esse Uhum. desconforto, mas não dá para passar do nosso limite, né? E eu vejo que aqui que se perde um pouquinho, né? Aqui talvez, né, a gente precisa, E é né? onde que gera traumas também, né? Muitas pessoas Exatamente isso. geram trauma e é bem sério isso. As pessoas, às vezes, elas não. Tanto que, né, aí eu preciso só para finalizar o raciocínio, porque eu achei sensacional isso, mas é algo que existe dentro da terapêutica tântrica, né? Dentro lá do Uhum. set terapêutico. A terapia tântrica ela é diferente da massagem. Uhum. Terapia tântrica prepara o corpo para receber o último estágio, que é a massagem do genital. Uhum. Então, é todo um processo que vai sendo trabalhado até a pessoa realmente estar pronta. Agora, Uhum. imagina se a pessoa ela não está pronta, ela está com o corpo cheio de bloqueio e ela vai Uhum. direto para uma massagem genital. Sim, não vai Ela não vai ser, voltar não vai ser nunca. confortável, né? Ela não vai voltar nunca, porque ela vai estar com traumas tão Uhum. grandes que vai acentuar ainda mais. Imagina se Sim. pega uma pessoa que tem traumas, por exemplo, de abusos, tudo isso mexe. Então, é Uhum. todo um trabalho que precisa ser feito antes até chegar no ponto da pessoa liberar tudo. E Isso. as pessoas, elas ainda não entendem isso. Elas querem a formulazinha mágica, Não querem ir tem. direto para o ponto. Não tem, não Não tem. Mas elas tem. querem ir direto para o ponto que elas se veem livres. A gente está o quê? Há Uhum. 5, 6, 10 anos buscando o desenvolvimento. E a pessoa que descobriu o desenvolvimento agora que é para ontem. Não é assim, Sim. gente. Autoconhecimento não é isso, é para a vida toda. Uhum. Sim. Né? E até tô falando, né? Quando a gente faz o trabalho com trauma, a gente tem três etapas. Se a pessoa ela não tá estável, a gente não vai fazer, né, essa etapa final, que é do processamento de trauma, né? Sim. Também, né? A gente Sim. vai fazer a reintegração da pessoa. Então, primeira etapa é a gente estabilizar, né? E quando tu pergunta, quantas sessões? Depende, né? Sim. Não tem, né? Então, Cada pessoa é porque pessoa. cada pessoa é pessoa, é importante respeitar os limites, né? Então, já no próprio atendimento, né, a gente já trabalha esse respeito, né? Já trabalha esse acolhimento e tudo isso, né? Promovendo esse bem-estar, promovendo saúde mental, né? Eu digo que eu tenho, né? Sinto que eu tenho muito essa missão, né? Da gente conseguir aí criar uma nova cultura, né? De pessoas, a Sim. gente conseguir trazer pelo menos esse questionamento o quanto que a gente está se cobrando, o quanto que a gente está apontando o dedo. Nossa, eu sou procrastinadora. Hoje eu já digo, né, que eu não acredito em procrastinação. Né? Para mim, Não, também procrastinação não. é estado de congelamento. Né? Então a pessoa tá traumatizada e tem questões ali que não estão fazendo com que ela saia daquele lugar. Né? Sim. Então, isso também se reverberou muito como, ai, não, eu só procrastinei. Então, às vezes é muito Tá muito 880, comum, né? né? E Tá às vezes a muito pessoa não comum. sabe que ela tá traumatizada, né? Então, hoje, infelizmente, tem muito Principalmente, isso, né? concordo, principalmente depois da pandemia, os diagnósticos, né? Por exemplo, de TDAH. Sim. Tudo, se eu não tô procrastinando, é porque eu tenho TDAH. Não consigo focar Bom, em uma coisa porque eu tenho TDAH. isso. TDAH. E na Bem verdade, desafiador. tem algo por trás. Então, Isso. TDAH não é só um TDAH, sabe? Então, a Uhum. procrastinação não é só. E as pessoas elas precisam entender. Só que elas preferem para a parte mais fácil, né? Tomar o remédio. Sim, é ter Então, uma resposta, né? E se colocar numa sim, caixinha, assim, né? E é sim, importante a gente entender que uma falta de atenção, né? Às vezes é uma instabilidade da questão da memória, né? Dessas funções executivas, sim, né? Do nosso cérebro, às vezes tem outras razões para isso estar acontecendo. Às vezes é uma falta de vitamina, né? Então, por isso que eu sim, digo que é importante a gente olhar para o corpo, né? Primeira coisa, como é que estão tuas vitaminas? Como é que tá a tua qualidade do teu sono? Se a pessoa não dorme sim. bem, de repente a pessoa está dormindo 1 hora por dia. Como é que não E que tá vai bem, não atingir as tem funções como, executivas? Nossa, eu tô com tem dificuldade como. de tomar uma decisão. Claro, tá dormindo 1 hora por dia, né? Então, essas questões de bom A mente não senso, tá nem assim, né? processando. Sim, com certeza. Concordo. né?
entender também por que que a pessoa não tá dormindo bem. E tudo isso, né? E o quanto que é Uma coisa interessante. vai levando a outra e vai costurando. É uma grande Isso. teia. Tudo é uma Uhum. grande teia. Sim, Exatamente, assim. Aí eu sim, acho lindo esse processo, assim, da gente trabalhar em equipe, da gente conseguir, né, ter essa visão, assim, do todo, entrar em contato, né, achei muito bonito o que tu falou, né, da tua cliente, e trazendo, né, que tem esse processo com nutricionista, né, educador físico ali, tudo junto, né, a gente sim, conseguir, né, trazer toda essa força, né, que nem tu falou, assim, pra pessoa, né, pra sim, ela resgatar aquela força interna, resgatar aquela coragem, né, e trazer essa vida pra ela de novo. Porque é um sim, processo também, né? com certeza, Então, a com certeza. gente se ver viva e se ver com muitas possibilidades, assim, também, né? Dá aquele friozinho na barriga. E digo o quanto que o medo, ele é essencial na nossa vida, o quanto o medo, ele é importante, né? Ele nos protege de muitas questões, né? Às vezes ele tem um pouco, né? Ele é De proteção, subestimado, mas ele é sim, importante, né? importante, Então, esse sim. friozinho na barriga, assim, e aproveitando, né, que a gente está falando aí sobre saúde mental, se tu se sentir confortável de compartilhar, né, se teve, assim, algum desafio, enfim, né, um pouco mais complexo aí de saúde mental, né, e o quanto talvez a espiritualidade, esse autoconhecimento também te ajudou a ver, opa, né, tu falou lá do teu fundo do poço no início da tua história, assim, mas Sim. teve algum outro momento, assim, que tu sentiu, assim, que talvez teve aquele baixo que daí veio, né, todo esse teu conhecimento da espiritualidade, terapias integrativas que te ajudou. Eu sinto que, como eu te disse, né? Eu tenho uma facilidade, na verdade, de entrar Uhum. no fundo do poço. Acho que vem aquela coisa Uhum. escorpiana, vai conseguir Escorpiana, tudo ali, aham, sabe? Então, sim. eu tenho muito essa facilidade de entrar no fundo do poço. Só Uhum. que nem todo mundo tem a facilidade que eu tenho de sair do fundo do poço. Aham. Uhum. Tudo bem que já aconteceu momentos, foi em 2020, início, final de 2022 para início de 2023, eu entrei no fundo do poço no nível que eu cheguei a pensar, agora eu preciso ir de psicólogo, porque eu não vou sozinha, eu não vou conseguir. Uhum. Com todos os recursos que eu tinha, já estava pensando assim, Sim. sozinha não vai, sabe? Uhum. Eu E é já estava importante duvidando admitir. da minha capacidade, de, tipo, não dá, não dá. Só que eu percebi que, na verdade, eu estava me colocando naquela situação muito pior, sabe? Do que nem era tão. Eu estava fazendo uma tempestade, um copo d'água, e que eu só precisava parar. Seria coisa que, se eu fosse realmente buscar um psicólogo, não estou desmerecendo, pelo contrário, eu acho extremamente importante. Eu tive amigos que tiveram diagnósticos de depressão. Um deles, inclusive, eu não esqueço, que virou para mim quando ele me contou que ele recebeu o diagnóstico. Ele falou assim: Olha, eu tô te contando porque eu sei que você é muito mais forte que eu, mas você tem os mesmos traços que eu. Então ele via isso, ele Uhum. conseguia ver o que ele tinha em mim também. Sim. E só que ele via que eu era muito mais forte, só que na verdade eu já tinha as terapias comigo. Então eu Sim, mais sabia o momento que eu resiliente, né? precisava, eu Uhum. precisava parar, eu já sabia né, o que fazer. Então sim, eu acho fundamental buscar um psicólogo, mas eu percebi que eu não precisava. Que se eu fosse um psicólogo seria coisa de uma sessão. Em uma sessão, eu já ia pegar a chave e ia voltar para o meu eixo, sabe? E aí foi um momento que eu parei, dei uma respirada, eu falei assim, calma, vamos pegar todos os recursos. Não é essa tempestade em copo d'água que tu tá achando que realmente é. Vamos canalizar ali as informações, sabe? E foi o momento que eu comecei a dar pequenos passinhos, fui dando pequenos passinhos, fui entendendo o meu limite, Uhum. porque também eu, né, a gente precisa entender que às vezes a gente precisa parar, só precisa parar. Não é ficar produzindo, 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 Uhum. porque Que é esse uma excesso fuga dessa também, energia né? também, esse excesso dessa energia yang também deixa a gente exaurida. Uhum. A gente acha que a gente está produzindo e a gente não está produzindo nada. A gente está cansando o nosso corpo, a nossa mente, nosso espírito, é todo mundo cansado. E aí chega um ponto que dá um burnout, chega um ponto que dá, né, qualquer outra coisa aí que a pessoa simplesmente ela dá uma trava. Uhum. Então, eu sinto que essas idas minhas para o fundo do poço foi importante para eu entender a força que eu também tenho Uhum. e que muitas vezes eu acreditava que eu não tinha. Só que eu só tive esse conhecimento de que eu tinha essa força dentro de mim no momento em que eu comecei a realmente acreditar que eu tinha essa força. Porque as Sim. pessoas falavam para mim e eu ficava assim, gente, mas onde vocês estão vendo essa força aqui? Eu não estou vendo. Onde é que está isso? Me mostra, porque assim, não está claro para mim ainda. Só que, na verdade, eu acreditava que eu não tinha.
E aí, onde que entra a importância, né, de trabalhar o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, para a gente saber o nosso limite. E é o importante, quando a pessoa ela não sabe o limite dela, busque um profissional, busque um psicólogo, busque um Exatamente. psicoterapeuta, busque. Se você não sabe onde que é o teu limite, cara, É busca. importante, é Depois que muito você importante. descobrir, beleza. Mas no início, não, como diz, a gente está falando tanto de procrastinação, então não procrastina de buscar, sabe? É Porque importante. depois, lá na frente, a bola de neve fica muito maior. E Uhum. nós estamos vendo, né, tudo muito mais, está dentro realmente da área da saúde agora, né, Sim, com cursando psicologia, o quanto de diagnósticos terríveis que nós estamos tendo no pós-pandemia, sim, relacionado à exatamente. saúde mental. Uhum. É, a gente dita, assim, né, dentro dali do ambiente acadêmico, que a gente está vivendo uma outra pandemia silenciosa, né, da ansiedade, né, transtorno de ansiedade, de depressão, assim, e o quanto que é triste, né, a gente, né, olhar para isso, mas é muito importante, porque é como tu falou, as pessoas precisam, sim, pedir ajuda, é muito importante, as pessoas precisam, né, buscar profissionais qualificados, né, tu trouxe ali, importante também, né, buscar um psiquiatra, né? E ter essa avaliação, né, desse profissional de psicologia, se necessário, né? E ter esse acompanhamento terapêutico. Tá, Ju, mas eu não tenho dinheiro. A gente tem alternativas, né? A gente tem lugares que atendem, né, no valor social também, né? Social. A gente tem projetos, então é muito importante, né, buscar essa ajuda. Às vezes tu não tem, né, esse dinheiro, de repente pede ajuda para uma tua rede de apoio. Né? Às vezes a família, às vezes são Sim. os próprios amigos, né, colegas de trabalho, né? Então, é bem isso Dentro que tu do falou, SUS né? também tem, né? Também tem. Então, assim, é realmente buscar assim, E não tá esperar. sentindo, buscar, exatamente, né? Acho que assim, já tá sentindo que já tá chegando no limite, busca, né? Assim, é uma ajuda. Às vezes é pegar e mandar um WhatsApp para alguém que, né, tu sente confiança, precisa de ajuda. E a nossa sociedade, ela é imediatista, então ela É. aprendeu. Nós fomos educados dessa forma, Uhum, né? De que a gente só infelizmente. precisa buscar ajuda quando tá assim, no talo. É, e não é. E não é, porque aí é muito mais caro, é Hum, muito mais desafiador, porque aí vai muito depender de desafiador. uma rede de profissionais multidisciplinares. Não é Exatamente. só um profissional que vai resolver o teu caso, vai ter que ser Isso. vários outros. É um Uhum. psiquiatra que vai indicar para o psicólogo, que vai indicar para o nutricionista, para o Isso. nutrólogo, e se torna Uhum. muito mais oneroso. Sim, E se começasse a exatamente. olhar desde o início, né? Uhum. Não Ah, teria tanto esse rolê que a gente está vivendo nesse agora. É a gente parar de ser imediatista, a gente começar a uhum. buscar previamente, né? Uhum. Basicamente. É, e é um processo, né? E agora, tá, compartilhando um pouco, assim, tu me lembrou do processo que eu vivi em 2022 e acabou, acabei percebendo, assim, quanto que talvez tenha um viés da medicina, não vou generalizar, porque cada Uhum. profissional, né? Mas também tem um viés da medicina que também é um pouco imediatista, assim, sabe? Né? Em Tem. 2022, né, eu tive uma possível sequela de Covid, onde eu, né, estou em tratamento até hoje e não sei se um dia vou ter uma cura, né, em relação a cura entre aspas, né? Que no Brasil, né, a língua portuguesa é meio esquisito falar cura, né, Sim. mas o healing, né, em inglês acho que traz Uhum. um pouco mais. E naquela época foi muito, né, esse viés imediatista de buscar ali só, né, pegar o sintoma e não ter essa investigação. Né? Então, depois, quando eu de fato fiz a investigação, tive essa equipe multidisciplinar, né, onde eu ainda tenho até hoje, né, aí consegui trabalhar. Então, o quanto que é importante, né, a gente também às vezes Sim. questionar esse sistema. Aí eu vou trazer um pouco, né, da minha característica aquariana, né, é importante a gente questionar o sistema, né, e Sim, conseguir com mudar, certeza. né, e conseguir ir atrás, né. Então, se tu não tá se sentindo confortável, de repente, com um profissional, buscar outro profissional, porque principalmente, né, na psicoterapia, na terapia integrativa, né, a gente precisa ter uma afinidade, a gente precisa, né, ter segurança naquele vínculo, né? Então, se tu não se identifica com um, procura outro, né? Não E tá tudo desiste. bem. É, é o A não gente entende desistir, também, assim, né? né? Tá tudo bem, Sim, né? Acontece, com assim, mas certeza. agora eu achei importante, né, pegando o teu gancho também falar um pouquinho sobre isso. Sim, com certeza. Uhum.
Ai, Bia, nós estamos chegando no finalzinho. Foi muito bom conversar contigo. Acho que eu ficaria aqui horas Horas. conversando. Com certeza eu vou te convidar outras vezes para voltar, para a Ai, gente continuar esses assuntos, contar um pouquinho mais, né, também sobre o Tantra, né, explicando assim toda essa essência de fato, né, o que que é o Tantra. Mas queria que tu trouxesse aí uma mensagem final, né, para quem está nos vendo, nos escutando. bom, o que eu sinto é de falar que autoconhecimento é para a vida. Autoconhecimento é importante. E o autoconhecimento, ele começa de dentro, né? Tudo acontece de dentro para fora. Então, quando a gente começa a entender que nós não estamos separados do divino, que o divino mora, habita, né, dentro da Uhum, a gente começa a entender que nós temos o nosso poder e não, a gente não deve ficar dando o nosso poder para as outras pessoas, porque ele é nosso, né, terceirizando decisões, terceirizando escolhas, tudo isso sim. é nosso. E isso mina a Uhum, nossa confiança, e minar a nossa confiança faz com que a gente tire o nosso poder das nossas mãos e entregue nas mãos de outra pessoa. Então, eu sinto que, uhum. para quem está nos ouvindo, se você está passando por qualquer situação que seja desafiadora na tua vida, que você sente que aparentemente não tem uma saída, saiba que tem. E essa saída, ela nunca é para fora, ela é sempre para dentro, onde tu se conhece, onde tu se trabalha, onde você busca ajuda, não negligencie buscar ajuda, seja de Uhum. quem for, busca ajuda, porque é só uma tempestade que você está criando para te mostrar que você pode, que você é forte, que você é capaz. Então, né, falo isso para quem está nos ouvindo, falo isso para mim, falo isso para a Ju, né, que também tem ali né, as questões dela, que ela contou aí agora, Uhum. tudo é para só nos fortalecer e mostrar que nós somos capazes de evoluirmos, né? Nós estamos transitando aí nessa semana, né? Até um pouquinho da semana que vem, na onda encantada da Terra, pela lei do tempo. E essa onda, ela fala sobre evolução, ela fala sobre a gente Sim. navegar junto dessa evolução, de Uhum. ancorar essa força do céu para a terra, né? Que, na verdade, tudo que está acima é como que está abaixo, né? Está no macro, está no micro. Então, é a Uhum. gente confiar cada vez mais que nós estamos nesse fluxo evoluindo e que não tem nada, não tem fiozinho solto, tá tudo sendo costurado ali com paciência, com dedicação, né? E eu sinto que é isso. É simplesmente a gente não desistir de evoluir. Ai, que lindo, Bia. Muito obrigada. Obrigada por todo Eu que mundo que nos agradeço. escutou, que nos acompanhou nessa conversa, né? Muito Eu que gostosa, muito agradeço. leve, né? E continue acompanhando, que teremos aí outras temporadas, outros episódios, convidados diferentes. E muito obrigada, Bia. Arro. Eu que agradeço.